E aí, galerinha topzera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou dar início ao nosso novo quadro aqui do canal, que se chama Dark Day, onde eu já expliquei no último vídeo antes desse o que vai acontecer e por que esse quadro tá aqui e tudo mais. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vocês podem se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, comentar o que você achou ou casos para eu poder contar aqui. Pode também me seguir em uma das minhas redes sociais. E bora começar o nosso primeiro Dark. E o caso que eu escolhi para o vídeo de hoje é o caso de uma boneca muito famosa dos filmes, que é a boneca Annabelle, que provavelmente vocês já conhecem ela. E hoje eu vou contar a real história dela, só que tem poréns nessa história, porque tem lugares que dizem uma coisa, tem lugares que dizem outra, no entanto, o final da história é sempre o mesmo. E também nessa história tem nomes difíceis que talvez eu não sei falar. Pode ser que eu erre a pronúncia, tá? Me perdoe desde já. E caso vocês tenham alguma coisa para acrescentar, vocês podem colocar nos comentários. E nesse caso da boneca Annabelle, eu decidi contar desde a origem da boneca, do estilo de boneca da Annabelle, que eu não vejo muita gente falando, então eu acho interessante saber da origem. E depois eu vou começar a contar sobre o real caso da Annabelle e tudo mais. Tudo começa quando uma menina entra correndo no escritório de seu pai para mostrar uma boneca que ela tinha acabado de encontrar no porão da casa. Essa menina era Marcella Greller, que é filha do Johnny Greller. Ele era um ilustrador, criador de histórias, essas coisas da época. E não deu outra, o Johnny ele já logo pensou em reinventar aquela boneca. Então ele acrescentou alguns detalhes na boneca, como por exemplo o nariz de triângulo. Em 7 de setembro de 1915, em Indianópolis, os esboços da nova boneca criada por Johnny Greller já estavam prontos. Mas a boneca só foi em público em 1918, com suas primeiras historinhas, que se chamam Haggard and Stories. No entanto, essa história da boneca não é tão feliz assim, da invenção dela, porque a boneca só teve mais ênfase ainda, porque em 1915 ainda, a Marcella Greller, a menininha, acabou morrendo, ela acabou falecendo, com indícios de ser por causa da complicação da vacina da varíola da época. E isso só fez com que o Johnny quisesse mais e mais fazer a boneca, já que a filha dele adorava essa boneca. Tanto que a Marcella, ela ganhou um livrinho que tá ela e a boneca. E essa boneca, ela fez uma explosão de sucesso nos Estados Unidos. E em 1920, mais ou menos, ela ganhou o irmãozinho para continuar as histórias. Aquela era Hungry Ann e ele foi o Hungry Andy. Não sei se eu falei isso para vocês, mas não demorou muito tempo, continuando fazendo sucesso. E mais ou menos ali em 1940, a boneca ela já tinha ganhado filmes e curta-metragens, tanto ela quanto seu irmão Andy. Tough and terrific boy like myself. You're strong. E pouco tempo depois eles começaram a lançar a boneca na versão física, na versão de pano, e que a criançada adorava da época. Agora, contando sobre a real história da boneca Annabelle, essa história começa em 1970, em Hartford, nos Estados Unidos, quando uma mãe decide dar um presente um pouco diferente para sua filha. E esse presente era justamente uma boneca desse estilo, Hungry Ann. E a filha dessa mulher estava completando 28 anos e se chamava Donna. E estava na cidade para se formar em enfermaria junto com a sua amiga, Andy. A Donna adorou o presente que a mãe dela deu para ela gostou muito mesmo. E tem até fontes que dizem que ela colecionava essas bonecas. E não demorou muito para as coisas ficarem estranhas com a boneca, porque as meninas saíam, né, normal, deixavam a boneca numa posição. Quando elas voltavam, a boneca estava em outra posição, sendo essa posição com braços cruzados, pernas cruzadas, e ela não tinha sido deixada daquele jeito. Mas até então elas não viam nada de tão estranho na boneca, mas era um pouco estranho o que estava acontecendo com a boneca. Só que depois de um tempo começou a piorar mais ainda. A boneca começou a aparecer em cômodos diferentes da casa, então ela já se teletransportava pela casa toda e mudava de posições ao mesmo tempo, o que era muito bizarro. Então as meninas deixavam a boneca no quarto e quando elas voltavam da faculdade, por exemplo, a boneca já estava na sala ou na cozinha e vice-versa. Demorou mais ou menos um mês depois de tudo isso acontecer. Começaram a aparecer bilhetinhos estranhos pela casa, escritos ajude-me ou ajude Lou,
o que era muito estranho, porque as meninas não tinham aquele tipo de papel, que era um tipo de papel pergaminho, e também a caligrafia era muito característica de uma criança, além do líquido vermelho, né, que dizem que estava escrito, e isso era muito bizarro, porque qualquer uma dessas três coisas era muito estranho para elas. E esse Lou que ela fala no bilhete, já já eu vou contar para vocês quem ele é e tudo mais. Teve até uma época que elas pensaram que alguém podia estar entrando no apartamento e fazendo essas brincadeiras com ela. E o genro dos Warrens, que é um casal que investigou essa boneca, que já já também vou falar para vocês, disse em uma entrevista que eles decidiram colocar fita adesiva na porta para se certificar de que elas realmente não estavam sendo abertas, e também colocaram o tapete numa posição específica para saber se tinha alguém entrando no apartamento ou não. Mas toda vez que eles voltavam estava tudo normal, as portas trancadas normal, a fita ainda estava do mesmo jeito, o tapete também, ninguém tinha aberto nada. No entanto, a boneca tinha mudado de lugar de novo. Só que um dia as meninas voltaram à noite para casa e tinha algo estranho. Então a dona chegou perto da boneca e foi olhar ela para ver o que tinha acontecido, porque de novo ela tinha mudado de lugar, só que estava diferente. Então quando ela chegou perto da boneca, ela viu que a boneca estava suja de algo que parecia ser sangue, tanto nas mãos quanto no peito. E isso deixou elas com bastante medo. Elas acharam super estranho aquilo e elas decidiram buscar ajuda. Então, depois de uma sessão, o médium se constatou com o espírito e disse para as meninas, para a dona e para a Angie, que quem estava dentro da boneca era um espírito de uma menina que se chamava Annabelle Hingens. E essa menina, ela tinha por volta de 6 ou 7 anos e morava ali onde na época estavam construídos apartamentos, só que antes dos apartamentos serem construídos, e ela foi encontrada morta naquele mesmo terreno onde ela morava. E o que é muito bizarro é que em sites oficiais mostraram a menina Annabelle com aquela boneca, aquela mesma boneca. Isso era muito estranho, mas ao que tudo indica, a boneca Annabelle já tinha sido dessa menina, a Annabelle Hinges. Então, gente, uma pausa aqui no vídeo por conta de uma descoberta nova. Eu estava precisando de mais uma imagem para pôr no vídeo, então eu fui atrás. E nessa que eu fui procurar, de boas, eu acabei achando um site que só falava sobre a família Hinges. E eu fiquei curiosa, né, indo atrás de mais informações sobre a Annabelle Hinges para falar para vocês, já que eu não tinha visto esse site antes. E eis que aconteceu uma coisa. A questão é, a Annabelle que tinha no site não é essa Annabelle que a gente fala no vídeo, é essa que o próprio site oficial deles mostra na foto. Essa menina da foto falam que é outra pessoa. A verdadeira Annabelle Hingens seria essa que tá na foto agora pra vocês, e ela teria vivido. Então ela teria nascido, vivido como criança, vivido como adolescente, como jovem, até ficado mais de idade. E aí sim, depois disso, ela morreu. Então, todas essas fotos que estão passando aí são da verdadeira Annabelle Hinges, segundo esse site. E eu não sei se é a real história, se é a verdadeira mesmo sobre a família Hinges, mas é muita coincidência, vocês não acham? Tipo, a mesma foto, uma história, e o estranho é que ninguém fala sobre isso. Então, se essa é a verdadeira Annabelle Hinges, por que falaram que era aquela menina, e sendo que aquela menina é outro nome? Eu não acabei lendo o site todo, porque é um site relativamente grande, como se fosse um blog, e eu acabei não lendo tudo. Mas eu vou deixar disponível nesse QR Code que vai aparecer na tela pra vocês, e também na descrição do vídeo. E tá em inglês, né? E como eu só queria informações sobre a Annabelle, eu só fui vendo as fotos e lendo as legendas e alguns trechinhos só. Não acabei lendo tudo porque contava a história dele todas, então eu não tinha tempo pra isso. Mas eu achei estranha essa descoberta. E caso vocês descobrirem mais alguma coisa sobre isso, deixe nos comentários, fala comigo, porque eu vou adorar saber. Porque essa descoberta eu nunca vi ninguém falando antes sobre isso. E eu sei lá, eu acredito um pouco, né, mais nesse site do que na verdadeira história. Então é isso, vamos continuar o vídeo. A história, ele também disse pra elas que a menina gostou muito delas e que ela
gostava da presença das meninas por ali, e na hora a dona teve um sentimento de compaixão pela menina e por tudo que tinha acontecido por ela, e decidiu ficar com a boneca, já que era isso que a Annabelle queria. Tanto que a dona e a Angie trataram a boneca da melhor forma possível, como se ela fosse realmente uma menina. Tanto que se vocês olharem hoje, dá pra perceber ainda que ela tem no braço dela uma pulseirinha, que é uma pulseirinha que a dona deu pra ela na época dos fatos. E isso também é uma prova de que elas realmente tinham muito carinho pela boneca. Agora vamos falar do Lou, aquele Lou que estava escrito nos bilhetinhos. E o Lou, ele era um amigo das meninas, da Angie e da dona. Só que fontes dizem que ele tinha uma relação mais amorosa com a dona. Porém, ele não gostou tanto da boneca. Desde que ela tinha chegado, ele já não gostava muito dela. Ele sempre falou pra dona se livrar daquela boneca, que ele não gostava daquela boneca, que ele detestava aquela boneca. Mas a dona nunca deu ouvidos pra ele. E o Lou sempre tinha pesadelos com a boneca e tudo mais. Só que teve um dia que o Lou tava dormindo na casa da dona e da Angie, no sofá da sala, e ele teve um outro pesadelo. Dessa vez ele acordou no meio da noite, do nada, em pânico, não conseguia se mexer, o que parecia ser uma paralisia de sono, e na mesma hora ele olhou para os pés dele e ele percebeu a cabeça da boneca Annabelle ali, e não deu outra, a boneca começou a subir nele, deslizando pelo corpo dele, até que ela chegou na região ali do peito do Lou, e ela começou a estrangular o Lou, até que ele estava perto de morrer e acabou desmaiando e acordou no outro dia, já com a certeza de que aquilo não tinha sido um sonho, ou seja, de que a boneca realmente fez aquilo com ele. Então, naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, quando eles já estavam perto de viajar, o Lou estava com a Angie no apartamento, até que eles escutaram uns barulhos estranhos no apartamento, como se tivesse alguém ali com eles. Aqueles barulhos estavam vindo do quarto da dona. Então ele entrou no quarto da dona, olhou e não viu ninguém lá. Então ele chegou perto da boneca Annabelle e ele sentiu como se tivesse alguém atrás dele. E ele acabou olhando para trás para ver se realmente tinha alguém. Não tinha ninguém, e foi em questão de segundos quando ele sentiu alguma coisa agarrando ele e formando algo que pareciam ser 7 garras gravadas nele. E ele viu que ele estava sangrando e viu esses cortes e tudo mais. E eram 3 marcas na vertical e 4 marcas na horizontal. Só que o mais estranho disso tudo é que em mais ou menos 2 dias, tudo isso sumiu do Lou, sem deixar rastros nem nada. Só que até esse ponto a dona já não estava mais acreditando na história da menina, do espírito querer ser amigo dela. Então ela decidiu procurar ajuda profissional e ela foi até uma igreja e ela acabou falando com o padre Regan. E o padre Regan percebeu que precisava falar com uma outra autoridade um pouco maior que ele e acabou falando com o padre Cook. E o padre Cook, na hora de saber do caso, já percebeu que tinha que chamar os Warren. Então, Ed e Lorraine Warren era um casal que pesquisava coisas paranormais e resolvia casos paranormais. E o Ed e a Lorraine, eles decidiram conversar com os 3, tudo mais para saber, eles se interessaram pelo caso. E a conclusão foi que, na verdade, não era um espírito que estava querendo só ter a vida que não teve, no caso o espírito da Annabelle, não era ele, e sim uma força demoníaca que estava querendo habitar eles. E explicaram que os espíritos não possuem objetos inanimados, mas sim possuem pessoas. E esse espírito já estava na fase de infestação, tanto que se eles demorassem 2 semanas mais ou menos, podia ser que todo mundo que morasse ali naquele apartamento já se encontrasse morto, ou algo de muito ruim teria acontecido. E eles logo perceberam que ter chamado o médium, que fez essa constatação com o espírito, e fez a dona criar esse sentimento pela boneca, foi completamente um erro, porque teria tornado a ação do espírito no ambiente mais forte. Os usuários pediram para o padre Cook autorização para fazer um exorcismo ali no ambiente com a boneca, só que o padre disse não, então eles pediram uma bênção do exorcismo para o local, o que são coisas completamente diferentes. A bênção do exorcismo, na verdade, é como se fosse um livro de 7 páginas, mais ou menos, onde o padre fica falando as palavras que estão naquelas páginas e tudo mais, onde o objetivo é encher o ambiente com o poder do positivo e de Deus. Mas, segundo fontes, o que tudo indica, isso não deu muito certo, não demorou muito para a boneca
voltar a fazer o que ela estava fazendo antes. Então, a dona deu permissão para os Warrens levarem a boneca embora com eles. Então, os Warrens acabaram levando a boneca, tanto que o Ed decidiu ir pelo caminho menos perigoso, justamente porque a boneca podia fazer algo no meio do caminho. Então, ele colocou ela no banco de trás do carro e foi. Não demorou muito, mas ao que parece, em todas as curvas que o casal fazia com o carro, os freios e a direção hidráulica paravam de funcionar. Para tentar chegar em casa sãos e salvos, o Ed decidiu jogar água benta por toda a boneca e foi o que ele fez. E ao que parece deu certo, porque a partir disso, no mesmo momento, a boneca parou de fazer tudo aquilo e acabou deixando eles em paz e conseguiram chegar em casa sãos e salvos. Com o tempo, na casa dos Warrens, tudo aquilo que acontecia na casa da dona passou a acontecer lá, só que diferente do que acontecia na casa da dona, a boneca também levitava e foi vista várias vezes levitando ali na casa dos Warrens. Então eles saíam, voltavam, a boneca já estava em cômodos diferentes da casa e tudo mais, e isso para eles já estava demais, tanto que eles tentaram fazer um exorcismo e chamaram o padre Jason Bradford, que esse padre falou coisa que não devia. Então ele pegou a boneca da cadeira, olhou para ela, falou que ela era só uma boneca de pano e não poderia fazer nada com ninguém. Na mesma hora, o Ed olhou para ele e falou para ele que ele não devia ter feito aquilo. E pouco tempo depois ele foi para casa, só que a Lorraine tinha pressentido um acidente para ele e ela pediu para ele ligar para ela quando ela chegasse e pediu para ele também dirigir com cuidado. E no meio do caminho, adivinha, aconteceu um acidente com ele. Ele estava no meio de um cruzamento bem movimentado, quando os freios do carro dele pararam e a única coisa que ele lembra de ter visto foi a Annabelle no retrovisor do carro dele. Depois de tudo isso, o casal Warren decidiu fazer uma caixa especial para a boneca, e essa caixa é aquela caixa que muita gente conhece, que é uma caixa de vidro, de madeira, que fica com umas plaquinhas dizendo que não pode tocar na boneca e nem tirar ela da caixa. E essa boneca agora fica no Museu dos Warrens, o Museu do Ocultismo, que se localiza em Connecticut, Monroe. E esse museu é no porão dos Warrens. Tanto Ed acabou morrendo no começo ali dos anos 2000. A Lorraine ficou no museu e tudo mais, e ela veio falecer em abril do ano passado, 2019. O museu ficou sob cuidados do genro deles, né, o Tony Spera. Agora, um fato bizarro e curioso é que uma vez, em uma das visitas ao museu, o menino e sua namorada foram no museu, chegaram na boneca, escutaram a história dela. Aí eles zombaram da boneca, ele bateu na caixa da boneca e disse que queria ser arranhado, já que ela podia arranhar pessoas. Na mesma hora o Ed pegou e trouxe ele para fora do museu. E eles receberam a notícia que o mesmo garoto e a namorada dele estavam voltando para casa horas depois e estavam de moto. Só que ele perdeu o controle da moto, ao que tudo indica, ele bateu numa árvore, bateu de cabeça na árvore e acabou morrendo ali na mesma hora. Já a menina, ela tinha ficado internada e foi hospitalizada por mais de um ano. Então não se sabe ao certo se realmente foi porque ele fez aquilo com a Annabelle. No entanto, é muita coincidência o que aconteceu e o que ele fez com a Annabelle. Outra coisa é que já ofereceram pro genro dos Warrens mais de $1 milhão pela boneca Annabelle, mas ele não vendeu justamente porque seria imprudência da parte dele vender, e parece que também ofereceram alguma coisa para Lorraine vender a boneca, mas ela também não quis. E tomara que nunca queiram, porque se essa boneca cair em mãos erradas, vai dar muito ruim. Depois de um tempo, lançaram o filme A Invocação do Mal, e a Annabelle, ela faz parte do filme 1 dele, que ela fez sucesso e tudo mais, gostaram da boneca, da história, e fizeram uma linha de filme só para ela, que aí já teve 3, foi o Annabelle 1, Annabelle 2, e Annabelle 3, e além disso ela fez aparição em alguns outros filmes, como por exemplo o filme Chorona, A Maldição de Chorona, que eu ainda não assisti, mas quero. Vocês já assistiram? Comenta aí pra eu saber o que vocês acharam e se eu realmente devo assistir. Também me contem o que vocês acharam do caso, o que vocês acham de tudo isso, dos filmes da boneca Annabelle e tudo mais. Vocês podem contar pra gente conversar. Eu vou adorar ler o comentário de vocês. E é isso. Podem também deixar sugestão para próximos vídeos. Tô super aceitando, se vocês quiserem saber. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like se gostou dessa história, se achou ela meio bizarra. Também pode compartilhar para seus amigos, parentes que gostam desse tipo de vídeo.
E é isso, gente. Até o nosso próximo Dark. Beijos. Tchau!